Bem-vindo a mais um programa do nosso canal. É chegada a hora. É chegada a hora. Hoje eu gostaria de estar conversando com vocês sobre um assunto que é muito falado, muito discutido e muito distorcido em mesma medida, que é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, para aqueles que não conhecem, é um benefício para aquele que está recluso. Por isso que aí o nome é auxílio reclusão, ou seja, para o cidadão, aliás, esse que está preso perde a cidadania ou fica com ela suspensa, que se encontra preso, que se encontra recluso. Todos os presos têm direito ao auxílio reclusão? É o que nós vamos responder aqui no decorrer desse vídeo. Alguns até apelidaram de Bolsa Família de bandido. Veja só você, Bolsa Família de bandido. Alguns até dizem só os bandidões é que têm direito ao auxílio reclusão. Já de antemão eu quero dizer que não é todo preso que tem direito ao auxílio reclusão. Essa é a primeira questão a ser esclarecida. Uma pesquisa feita por um departamento penitenciário constatou-se que atualmente apenas 8% dos presos fazem jus ao benefício. E é importante que se diga também, porque vem aí uma outra indagação. O benefício, para quem que é? Professor, é para o preso ou é para a família do preso? O benefício de auxílio reclusão não é para o preso, mas é para os seus dependentes, para filhos, por exemplo, menores que precisam ali continuar tendo mantimento, precisam continuar sendo assim, recebendo uma manutenção da sua família. Terceira coisa é que, na verdade, uma outra confusão que é feita é que o auxílio reclusão não é um benefício assistencial. Na verdade, precisa-se da condição de segurado, ou seja, você tem que ser um trabalhador. Muitos, por exemplo, trabalhando até com a carteira assinada, que então recebem este benefício. É importante que se diga também, senhoras e senhores, que isso é só para quem está preso no regime fechado ou no semiaberto. Quando você progride o regime, para quem não conhece, normalmente o preso começa a cumprir um regime fechado, depois vai para o semiaberto e depois vai para o regime aberto. Quando você vai para o regime aberto, automaticamente é cessado o benefício. Fica-se a seguinte pergunta: mas professor, e quando a pessoa está presa, ele foge da prisão, ele ainda continua recebendo o benefício? Não recebe o benefício, ele perde o benefício, o preso que foge da cadeia. Professor, mas todos que vão preso, então são segurados pelo INSS, fazem jus ao benefício? Não, é somente para presos de baixa renda. Ganha bastante, doutor? Ganha bastante quem está lá preso? Ganha bastante ao receber o benefício? Também não. São valores assim que têm a proporção na medida com que ele recolhia, do que ele contribuía. Normalmente não passa ali de um salário mínimo, se não fica um pouquinho mais disso. Você pode se atualizar constatando essas informações no site do próprio Instituto Nacional de Seguridade Social. E para finalizar, você pode estar se perguntando: professor, o senhor é contra ou a favor do auxílio reclusão? Eu era como muitos dos senhores que estão assistindo aí do outro lado. Eu era contra, eu também pensava que o auxílio reclusão era uma Bolsa Família de bandido, até que um dia eu fui até a casa de uma cliente, porque o marido dela, nós estávamos defendendo o marido dela que estava sendo acusado de cometer o crime de um roubo de um celular. E ele trabalhava registrado, por incrível que pareça. Eu fui até essa casa para poder receber os honorários, para fazer ali o meu serviço e fazer o exercício do direito de defesa. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu entrei aquilo que nós chamamos vulgarmente de barraco, na verdade uma pequena casinha numa comunidade que antigamente se chamava de favela, lugares precários, lugares assim onde deprimente, lugar sem saneamento básico, um lugar horrível, onde eu pude adentrar naquele recinto. E eu me lembro que a esposa desse rapaz, que eu fazia sua defesa no processo criminal, eu me lembro que ela tinha 4 filhos pequenos, e eu me lembro até que o barraco nem piso tinha, para se ter uma ideia. Era um chão de terra batida, uma cena horrorosa. E eu me recordo bem, havia uma criança, provavelmente de uns 5, 6 anos, filho dessa senhora, dessa jovem também, que foi até um pequeno cômodo para pegar o dinheiro para me pagar. E eu me lembro dessa criança que estava ali chupando uma manga
Você já deve ter visto aí uma criança chupando manga. Já viram que beleza que é? E aí, para piorar, eu me lembro que essa criança aqui nós em São Paulo nós chamamos de ranho. Ela estava com o nariz escorrendo bastante ranho. Ele olhava para mim com aquele olhar maroto e eu só pensei comigo, não olha, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas eu acabei não resistindo e eu acabei fitando aquele garoto no olhar e ele olhou para mim e abriu um sorriso e ele pegou aquela manga e fez assim, quer? Quando ele ofereceu aquela manga para mim, senhoras e senhores, uma criança de apenas 5 anos de idade, a mamãe então sai daquele outro cômodo e fala, doutor, eu não sei como eu vou fazer, porque agora como que eu vou continuar a fazer para sustentar os meus filhos? Naquele momento meu coração cortou e eu acabei derramando ali algumas lágrimas, deixei de cobrar até os honorários advocatícios, não estou fazendo isso aqui para me aparecer, e nem para dizer que eu sou uma pessoa bonzinha ou caridosa. Mas eu acho que você, no meu lugar, você faria a mesma coisa. Até você que é contra o auxílio reclusão, não é verdade? Você que fala que é Bolsa Família de bandido, há uma coisa chamada empirismo. Só pode falar melhor sobre alguma coisa ou sobre episódio quando você vivencia ele. Quando você vê de perto o que acontece. Então, eu orientei aquela moça a pegar a certidão de casamento dela, juntamente com a certidão de nascimento dos filhos, a procurar um posto do INSS, dar entrada no benefício, porque era muito desumano os filhos dela passarem fome por causa do seu papai que tinha se envolvido num episódio criminoso. Então, você que está aí do outro lado, que diz que é contra o auxílio de reclusão, você precisa saber disso, que a mídia está escondendo de você, tá bom? Então, você que também discorda disso, pode comentar aqui embaixo, para o professor, eu discordo. Eu acho que ainda que sejam crianças, devem passar fome por causa do papai que se envolveu no episódio criminoso. Comente aqui embaixo, mas saiba que eu acho que seria algo desumano. Eu quero deixar então aqui registrado que eu sou a favor do auxílio reclusão e que a criança não pode pagar pelos erros do seu papai ou da sua mamãe. É um pensamento bíblico que fala, que traz o seguinte texto: os nossos pais roeram uvas bravas e os nossos dentes é que ficaram embotados, passando a ideia de que não é justo os filhos pagarem pelos erros dos pais. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Te vejo lá.